Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, hoje, segunda-feira, começando a semana, temos dois assuntos importantes para tratar. O primeiro é o Boletim Focus, que sai toda segunda-feira. Eu queria fazer alguns comentários, talvez um pouquinho esdrúxulos, sobre esse boletim. E a segunda questão é dar uma olhada um pouquinho mais profunda na briga entre Rússia e Ucrânia. Então vamos lá? Então olha só, hoje, como acontece em toda segunda-feira, como eu falei, o Banco Central divulga o famoso Boletim Focus, que é uma sondagem das perspectivas econômicas das principais agências financeiras do Brasil. E o que essas instituições prevêem, aparentemente vira uma lei para as diretrizes do Banco Central sobre a política monetária nos próximos meses até o final do ano. Então, olha só o que o cupom previu agora para o final de 2022. Inflação, em relação à semana passada, que eles previram 5,44% para o fechamento desse ano, agora eles estão antecipando 5,5%. O PIB continuou o mesmo, 0,3%, mas olha só que engraçado. A Selic, a taxa básica de juros, eles previram na semana passada 11,75% e agora já estão colocando 12,25%. Como são desinteressados, né? Vamos relembrar, gente, quanto mais alta é a Selic, mais tranquilo fica para a maioria dos componentes do Boletim Focus, que fazem as previsões, trabalhar com dinheiro. São instituições financeiras que, com juro mais alto, conseguem ganhar dinheiro mais fácil simplesmente aplicando em títulos do governo e não precisando emprestar para as pessoas físicas, para as empresas. Então, no momento que eles podem chutar um pouquinho mais para cima a taxa de juros, eles vão fazer isso. E não tem nada de previsão. E eu vou provar que, em termos de previsão, eles são muito desfocados. Eu me dei o trabalho de consultar o resultado do Boletim Focus no início de 2021 para ver como que o ano ia fechar. E olha só que legal, segundo eles, o Brasil ia ter uma inflação de 3,34%. Quanto foi? Se não me engano, foi um pouco mais de 10%. O PIB ia crescer 3,41%, cresceu 4,5%, percentualmente um erro muito grande. O câmbio R$ 5 e está 5,20, um erro bastante relevante também. E finalmente a taxa Selic, segundo eles, ia fechar 2021 em 3,25%. E fechou quase em 10%, e agora no início desse ano de 2022 foi acima de 10%, mais exatamente 10,75%. E olha que naquele período, início de 2021, a pandemia já era uma coisa conhecida, esperava-se que o Brasil tivesse uma recuperação frente ao fechamento das empresas em 2020, e eles tinham bastante elementos para fazer uma previsão ou montar uma perspectiva coerente sobre o que poderia acontecer no mercado. Ainda mais especialistas como eles são, que as pessoas que investem confiam neles o seu dinheiro. E olha só o errão que eles cometeram. E aí, então, eu afirmo que a previsão deles agora, dessa semana que está começando, dia 14 de fevereiro de 2022, é tão furada ou tão certeira como aquela, ou seja, não tem nada de coerente. Eles pegam o que está acontecendo no curto prazo e simplesmente jogam no futuro da maneira que mais beneficia o interesse deles. Ponto final. Então, gente, primeira lição de hoje. Não vamos mais acreditar no Boletim Focus. E esse mesmo recado vai para a diretoria do Banco Central e seu Conselho de Política Monetária. Senão, muita barbeiragem vai continuar acontecendo nesse país. O segundo ponto sobre a briga entre Rússia e Ucrânia, aí eu vou dizer o seguinte: não é um pensamento meu. Eu estava fuçando pelo YouTube e tem um canal de uma menina russa que mora aqui no Brasil, chamado Olga do Brasil. Recomendo que vocês consultem lá o mecanismo de procura do YouTube e vejam Olga do Brasil.
É uma russinha que deve ter seus 20 e poucos anos, muito bonitinha, muito simpática, com um senso de humor fantástico. E ela trata preferencialmente do impacto que ela sente do choque cultural entre a vida dela na Rússia e a vida que ela leva no Brasil. É muito interessante. E o primeiro elogio que eu faço para ela, além de ser muito bonitinha, é que ela tem um excelente gosto musical. Vocês podem conferir lá. Mas daí eu vi uma edição especial dela que não tratava dos hábitos brasileiros comparados aos russos, e sim dessa questão da Ucrânia versus Rússia. E ela comentou algumas coisas muito interessantes. Conhecendo a história do próprio país, ela relatou, por exemplo, algumas coisas, como qual foi a primeira capital da Rússia? Foi Kiev, atualmente capital da Ucrânia. O que ela está dizendo com isso? Que os dois países nasceram praticamente juntos. A grande Rússia é uma filhote da Ucrânia. E, especialmente na época soviética e até tempos anteriores, não havia muita separação cultural entre as duas nações. É muito comum ter russos com parentes na Ucrânia e ucranianos com parentes na Rússia. Por exemplo, o último líder da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, agora não me lembro, se não me engano a mãe dele era ucraniana, mas ele se criou na Rússia. Então é tudo meio misturado lá, pessoal. E aí, provavelmente, se houver alguma intervenção militar da Rússia na Ucrânia, e a Ucrânia tem um baita de um exército também, que pode oferecer uma boa resistência, vai ser uma coisa muito pontual, porque se a guerra se disseminar, vai ser parente brigando contra parente. E segundo a própria Olga, a opinião pública da Rússia não quer saber de guerra. A Rússia é um país que, sim, começou a aparecer novamente no cenário político global com Vladimir Putin, mas ainda é uma nação com muitas dificuldades. E uma guerra dessa sai muito caro, custa muito dinheiro que eles não têm condições de bancar. E aí nós estamos ouvindo muita notícia que é iminente o ataque da Rússia na Ucrânia. Na sexta-feira era para esse final de semana, não aconteceu. Agora estão colocando que vai ser quarta-feira. Poxa, quem é que vai atacar um país dando data? Nós não estamos mais nos tempos medievais, onde as batalhas entre os senhores feudais eram marcadas com hora certa. Então, estão falando que a quarta-feira já não vai ser quarta-feira. Mas para que está servindo isso? Além de uma instabilidade geopolítica que pode mudar o mercado global de gás, isso aí gera muita especulação a respeito do preço do petróleo. E com essas ameaças, essas iminências que não acontecem, o preço do petróleo vai lá para as estrelas e beneficia quem? A Rússia e todos os outros países que são produtores de petróleo e gás. Ponto final. Eu ainda aposto, iluminado pela Olga do Brasil, que essa guerra ela não vai acontecer. É ameaça, é jogo político global, mas muito dificilmente essas duas nações, irmãs, vão às vias de fato de maneira generalizada. E agora vamos sair um pouco da política global e ver as chinelagens que estão fazendo aqui no Brasil. A maior parte dos brasileiros está ciente, sabe a respeito daquela lamentável e espúria morte do africano Moise, mas aquilo que foi uma briga de bebedeira, com marginalidade, com criminalidade de praia no Rio de Janeiro, virou um fato político dos mais malucos. E daí do Rio de Janeiro, a gente vai para Curitiba. Também ficou famosa a intervenção, diríamos assim, do vereador petista Renato Freitas, que invadiu uma igreja, a Nossa Senhora do Rosário em Curitiba, no sábado, dia 5 de fevereiro, durante uma missa, dizendo que quem estaria rezando era fascista, era de direita, por conta do assassinato do Moise. Ele disse que esse racismo tem a ver com a fé católica. Olha, isso é um verdadeiro absurdo, mas mais absurdo do que isso foi a própria Secretaria Estadual de Combate ao Racismo do PT do Paraná se colocar a favor de um absurdo desses que o vereador fez, afirmando, defendendo que ele estava com toda a razão de fazer aquilo porque a religião seria um ato de racismo. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu tenho amigos em todas as linhas partidárias. Eles me xingam muitas vezes, porque cada um acha que eu sou de um lado, os que são de direita acham que eu sou de esquerda, os de esquerda
acham que eu sou de direita e na verdade eu sou um simples mundano. Mas eu vejo o seguinte, gente, essas paixões, esses fundamentalismos, têm que sim ser condenados por todas as linhas políticas. Não tem valor da sustentação política para companheiros partidários quando ele efetivamente faz caca, faz porcaria. O correto para salvar o bom nome de um partido é pegar essas pessoas que fazem esse tipo de ataque à liberdade alheia sem uma justificativa minimamente concatenada com a realidade e defende essa pessoa. Esses partidos também têm o hábito de defender até seus corruptos, líderes corruptos, porque são companheiros, são irmãos de ideologia. Gente, qual é a ideologia do roubo? Qual é a ideologia da corrupção? Isso é a locupletação, interesse próprio. Não tem nada a ver com esquerda ou direita. Tem a ver assalto ao dinheiro dos nossos impostos. O dia em que os partidos políticos adotarem medidas efetivamente éticas para os seus correligionários, aí talvez eu comece a levar eles um pouco mais a sério. Mas não foi só o PT, não vamos botar a culpa toda no PT. Olha só o que aconteceu lá em São Paulo com duas meninas do Partido Novo. Elas são eleitas à vereança pelo município de São Paulo. O nome delas, vou falar, Janaína Lima e Cris Monteiro. Parece que elas se desentenderam por causa do tempo do discurso de cada uma na tribuna. E aí o que aconteceu? Foram no banheiro da Câmara de Vereadores e se pegaram no tapa. O Partido Novo expulsou uma, tá certo, e suspendeu outra por 10 dias, parece. Poxa, isso, apesar de inusitado, ser feito no banheiro das dependências de uma casa política configura, sim, quebra de decoro. E aí, por que suspender uma por 10 dias e expulsar outra? Porque uma apanhou mais que a outra? Não sei. De fato, as duas têm culpa. E as duas, apesar de alegrar um pouco a vida das pessoas que gostam de ver as coisas quebrando pau por aí, elas realmente pisaram na bola e, no mínimo por esse motivo, mereceriam a mesma penalização. Vamos revisar aí, Partido Novo, essa questão. Essas duas, pelo jeito, não estão muito longe do fundamentalismo do vereador petista. Só que o objeto de raiva é outro. E com isso, gente, o Fora de Curva fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, por favor, botão no like, compartilhe esse material com sua rede de contatos e se inscreva aqui no nosso canal. Ah, e mais uma vez eu lembro, deem uma olhada no canal aqui do YouTube da Olga do Brasil, essa análise que ela faz sobre a questão da Rússia e Ucrânia, que ela teve síntese, bom humor e clareza de explicar a situação muito melhor que eu expliquei para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, até breve, tchau.